Eles estão falando com todas as letras que o Brasil se tornou sim uma ditadura e, o mais importante está aí, que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! O tirano descontrolado, eu tenho dito que ele está descontrolado, alguém tinha dúvida que o presidente Bolsonaro ia ser preso? Essa talvez seja a última das minhas profecias de 2022 que ainda faltava se cumprir. Lembrem-se, no final de 2022, quando eu disse em Os Pingos nos Is, tudo que aconteceria. Oposição perseguida e liquidada, Bolsonaro inelegível, falei no 8 de janeiro, e avisei que o Bolsonaro seria preso. Todos esses dons proféticos. Quanto que eu tentei impedir que o presidente Bolsonaro voltasse ao Brasil? Imaginem se ele estivesse aqui agora, o tamanho do poder de articulação que a gente teria. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as letras, nós não vemos mais um cenário onde o presidente Bolsonaro não seja preso. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá resposta dos americanos? Se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão para Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. Vejam, e eu tive até menos trabalho no programa de hoje, João Gabriel, porque esse post não foi traduzido por mim. O Departamento de Estado americano fez questão de fazer esse post em português também, para ter certeza de que todos no Brasil entenderiam a mensagem e o posicionamento dos Estados Unidos. Mas não foi só isso. E vejam, esse post, que eu volto ao post aqui, esse post foi retuitado pelo próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Maria Elvira Salazar, outra. Já falamos aqui sobre a Maria Elvira Salazar, que foi fundamental nesse processo. Injustiça. Alexandre de Moraes, mais uma vez, abusou do seu poder ao colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão sem qualquer condenação devido ao processo legal. Isso não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura onde opositores políticos são silenciados e não julgados. Precisamos levantar nossas vozes antes que seja tarde demais. Mas falou, não basta o pronunciamento do Departamento de Estado da deputada do partido do Trump, muito aliada a ele.
Tudo bem, teve mais. O número 2 do Departamento de Estado, Christopher Landau, esse cara tirou uma foto lendo a decisão do Alexandre, lendo a decisão, e falou o seguinte: um dos desafios de ser uma autoridade pública é que suas ações estão sujeitas a críticas. E isso faz parte do cargo. E é algo que se deve esperar. Teve até um cara que falou isso uma vez, né? Não quer receber crítica, sai da vida pública. Não lembro quem foi, mas teve um cara famoso. Aparentemente, ninguém explicou isso ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão e o privou de acesso a um telefone celular. Seu suposto crime, aparentemente, de criticar o próprio ministro Moraes, algo que agora ele convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos e sem controle do ministro estão arrastando sua corte e seu país para um território desconhecido, o de uma ditadura judicial. Ou seja, estão falando... esse é o post retuitado do Marco Rubio. Retuitado do Marco Rubio. Muito bem, Bruno. Eles estão falando com todas as letras que o Brasil se tornou, sim, uma ditadura e o mais importante está aí, que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. E é por isso que dá para dizer com confiança, mesmo sem você que está em casa tem informações privilegiadas do Departamento de Estado, qualquer um dos mais de 101 mil pessoas que estão nos assistindo, que o bicho vai pegar. E os movimentos, a partir de agora, os próximos movimentos a serem observados, como deixou claro o Departamento de Estado, não são os do Alexandre, mas sim os do sistema que o sustenta. E eu estou falando aqui, por exemplo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Mota, do PGR, Paulo Gonet, do delegado-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, do próprio ministro Gilmar Mendes, tão importante, o decano da Corte. E eu digo uma coisa para vocês, câmera 2. Não se preocupem com o que os políticos dizem publicamente. Não se preocupem, bravata pública, eu apoio, sei o quê. Esqueçam. Eu digo a vocês que o que acontece nos bastidores é que é interessante. Não o que os políticos falam publicamente, mas o que acontece nos bastidores, as conversas, as opiniões, essas são interessantes. Eu gosto de estudar a história de outras pessoas, e a vida dos grandes homens invariavelmente é assim. Grandes líderes, pessoas que se dispõem a lutar por uma causa, comumente são presas. As derrotas acontecem, tempos difíceis se abatem sobre nós, mas essa é a história das grandes lideranças. Winston Churchill foi preso durante a Guerra dos Boers e depois fugiu da prisão e voltou ao Império Britânico como herói nacional. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Não estou falando da minha prisão, estou falando da do meu bisavô, Euclides Figueiredo, que foi preso em 1932, pai do ex-presidente João Figueiredo, foi preso em 1932 por participar da Revolução Constitucionalista contra o Getúlio Vargas. Ele passou anos preso, foi exilado, preso numa masmorra, Fortaleza de Santa Cruz, mas depois voltou à vida pública e foi eleito deputado constituinte e ajudou a redigir a Constituição de 1946, que dizem que foi uma das melhores que nós já tivemos, enquanto o homem que o prendeu teve o governo derrubado até pelo Carlos Lacerda e se suicidou. O Chiang Kai-shek, o homem que fundou Taiwan, foi preso 2 vezes, entre 1911 e 1936. Mesmo assim, foi presidente da China e depois de Taiwan. Então, por diferentes razões, grandes homens, às vezes não bons, grandes homens, homens importantes da história, são presos, dão a volta por cima e o mundo não acabou na prisão deles. Não existe vitória sem persistência.
Eu gosto de lemas de forças militares e trago aqui para vocês, sempre digo, a sorte favorece o audaz, aquele que ousa vence. Trago aqui para vocês improvisar, adaptar e superar. Temas que as forças militares são aquelas que, em geral, vocês não, Brasil, aquelas que, em geral, superam dificuldades no mundo real à base de heroísmo e coragem, lições que eles ensinam. E um dos lemas que os Navy SEALs americanos têm, eu repito aqui o tempo inteiro aqui dentro de casa: The only easy day was yesterday. É que o único dia fácil foi o dia de ontem. Eu cito sempre o Churchill aqui, né, porque acho que é um grande exemplo, e ele também tem uma frase boa, dizendo que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então você que é cristão, usa exemplos cristãos também, você que é cristão, você conhece a história de José, traído pelos seus irmãos. Nós abordamos no nosso estudo bíblico racional com o Gerson Gomes. Aliás, Gerson Gomes me deu a alegria de vir essa semana tomar um cafezinho da tarde aqui em casa. José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo no Egito, preso por um crime que não cometeu, passou anos na prisão, mas quando foi solto, governou a nação mais poderosa da sua época e salvou o seu povo. Vocês imaginam se José tivesse desistido porque foi preso? O rei Davi, né? Aquele sobre quem a palavra diz que era o homem segundo o coração de Deus, ungido de Deus de Israel e ainda adolescente, mas antes de ser coroado rei, passou por um longo período da vida, provavelmente uma década, sendo duramente perseguido, injustamente perseguido por Saul. Foram 15 anos de dificuldades entre a unção e a coroação. E talvez por isso ele tenha sido um grande rei. Entendam, a perseguição faz parte da história dos grandes homens. Aliás, para nós cristãos, a perseguição é uma certeza dada por Jesus. É ele quem diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O caminho da covardia, do desânimo, da falta de esperança, esse não é o caminho dos grandes homens e certamente não é o caminho do cristão. E quando eu falo aqui grandes homens, às vezes grandes homens maus, né? Os exemplos que vão de Hitler a Lula, passando por Mandela, também são abundantes. Mas as pessoas não desanimam. Então não desanimem. Eu estou acostumado com isso, eu já passei por muitos problemas. A gente tem momentos de pico de audiência, tem momentos de queda de audiência. Se vocês soubessem a quantidade de apoiadores que eu perdi nesse último mês, acho que mais de 200 apoiadores, que são as pessoas que saem do seu lado no primeiro sinal do que elas consideram derrota, desanimam, a audiência diminui, perdem a esperança, desistem de tudo, não ligam o YouTube, e a gente continua trabalhando. Porque, afinal, qual é a alternativa? Né? De novo, Churchill, o que a gente pode fazer? O que a gente pode dar além de sangue, suor e lágrimas? O que a gente vai fazer? Vai se render ao mal? Vai se render ao que é errado? Vai abandonar aqueles que sofrem a própria sorte? Imaginem se Eduardo Bolsonaro ou eu decidimos fazer igual essas pessoas, jogarmos tudo para o alto, o que para nós seria muito fácil, porque nós estamos bem aqui nos Estados Unidos. Ou imaginem se os bolivianos tivessem tido essa postura. A esquerda não teria sido derrotada, a Inês não teria sido solta, estaria apodrecendo na prisão. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos.
Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem um pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.